Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Nós vamos começar então nosso encontro, nossa live sobre o livro de Leon Denis. Todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos começar com uma oração, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior, a cúpula espiritual do Espírita Soul, com quem dividimos esse momento, esses irmãos que já prepararam todo o trabalho, prepararam as pessoas que participariam, os desencarnados que também participam, os irmãos que acompanham, pedindo que todos sejam bem-vindos, que todos sejam acolhidos com o amor incondicional de Jesus. E assim, agradecidos por todo esse período que nós vivemos, de final de ano, de início de ano, nós solicitamos a presença das nossas irmãs, servas de Maria, a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre nos acompanha com seu amor, com seu manto de luz, trazendo paz, trazendo muito equilíbrio a cada um de nós. E junto da nossa Mãe, nós dizemos Ave Maria, vós sois cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós iniciamos então o nosso estudo da obra de Leon Denis com o estudo da quinta parte, tá? Então, depois da morte, a obra, a existência da reencarnação. E nós iniciamos no ano passado, mais precisamente no dia 29 de outubro, né, de 2022, a quinta parte do livro. Então, é uma sessão, a última sessão do livro, que fala sobre o caminho reto, sobre a questão da moralidade, muitas provocações interessantes para pensarmos sobre o caminho reto, tá bem? Então, nós começamos falando sobre a vida moral, foi um capítulo sobre a vida moral. Depois nós falamos sobre o dever, tá? Então, quem acompanhou conseguiu provavelmente ler esses capítulos antes ou depois de a gente conversar nas lives. Quem não leu ainda, fica o convite para que tenha contato com o livro. Ele existe em várias versões, em várias edições diferentes, traduzidas aí para o português, mas a versão em PDF é disponível também, muito fácil de baixar, é possível que vocês todos tenham acesso, tá bom? E depois, então, nós seguimos com Fé, Esperança e Consolações, falamos depois sobre o orgulho, foi uma semana, e dividimos esse capítulo da riqueza e da pobreza, uma outra conversa. Estamos recapitulando para lembrar como é que foi a trajetória desse estudo, para que a gente possa retomar, caso seja possível reler esses capítulos, tá bom? Da quinta parte do livro. O egoísmo, nós dissemos bastante aqui sobre a questão do egoísmo e passamos a retomá-lo depois, já que ele junto com o orgulho, então, base de muitos males que nós vivemos. Depois a caridade como a maior manifestação do amor, ok? E encerramos com capítulos aqui bem importantes que foram doçura, paciência e bondade e depois o amor, tá bom? Então encerramos o ano justamente falando do amor. E começamos esse ano, então, com os capítulos que faltam, não são muitos, depois a gente conta como que vão seguir esses estudos, mas o capítulo de hoje é o capítulo 50, tá bom? Que se chama Resignação na Adversidade. É um capítulo, de todos que nós dissemos, mais extenso. É um capítulo longo, bastante produtivo em conteúdo, tem muito conteúdo. Vale a pena que vocês leiam também por completo. Claro que nós, para conversarmos, nós vamos pensando partes que são
importantes do capítulo, tá bom? Então, vejam lá, nós temos a ideia da resignação na diversidade aqui, tá? Com a ideia de que o sofrimento é lei de nosso planeta. Começa aí, a primeira frase, então, já é essa: o sofrimento é lei de nosso planeta. Quer dizer que sofremos necessariamente, de uma forma ou de outra, neste planeta. Ao decidirmos ou ao sermos convidados ou impulsionados ao reencarne, nós já temos necessariamente essa questão do sofrimento. Né? Então, passamos ali aquele período dentro do ventre materno e depois, quando saímos, já temos esse choque com a vida externa. Já é um sofrimento, então, sair daquele ambiente bastante confortável que é, então, não é o íntimo da mamãe aí antes de nascermos. Então esse já é o nosso primeiro sofrimento, nosso primeiro trauma vivendo aí no planeta. Ou seja, ouvimos sempre que o planeta Terra ainda é um planeta de provas, expiações, ainda sofremos aqui o peso da dor, tá? Então é algo que faz parte da nossa vivência. Bom, e aí seguem vários, como eu disse, é importante que todos depois leiam, possam ter contato com o texto mesmo do Leon Denis, para que não percam nenhum detalhe, porque nós vamos pensando e pegando partes mais importantes para conversar, tá bom? E aí nós temos, no quarto parágrafo, a frase que diz assim: o conhecimento da vida futura e da sorte que nos espera permite-nos medir as consequências de nossas ações e a influência de nosso futuro. Então, quando conhecemos a vida futura, ou seja, quando temos esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, de que passamos a vida de uma maneira na Terra, e essa maneira como vivemos é determinante para a nossa vida futura, nós entendemos que isso que vivemos tem consequência, ok? Então, tudo o que fazemos hoje é consequência, ou causa, ou gera consequências para a nossa vida futura, seja na idade mais velha, seja depois que desencarnamos, né? Quando retornamos ao plano espiritual, tá bom? Então, o mal, considerado sob esse ponto de vista, não será para o homem a dor. Olha só, então nós começamos, o título é Resignação na Adversidade, todos passamos por dores, por situações muito difíceis ao longo da encarnação. E isso quer dizer que, se nós temos de viver, que nós vivamos isso de uma forma boa, produtiva. E essa forma boa e produtiva de viver é essa de entendermos que a dor não é o maior mal, de que as nossas provações, as nossas privações, os nossos problemas não são o maior mal, tá? Então ele lista aqui quais são esses males que nós julgamos serem os piores na Terra, mas não são. Então ele diz: a perda de pessoas queridas, quer dizer, o desencarne de entes queridos, acho que isso é o pior que a gente vive, não é? Então a pior dor que nós experienciamos na Terra talvez seja de fato, pensando aí em convivência, a perda das pessoas queridas, a privação e a miséria, tá? E a enfermidade, obviamente, então a ausência de saúde, tá bom? E ele diz que esses 3 pontos, né, esses pontos mais críticos, não são o maior mal de uma encarnação. O que seria, então, esse maior mal de uma encarnação? Ele traz que seria a não resignação. Olha que interessante. Então, não sermos resignados, não termos aceitação daquilo que vivemos é que é o mal. Então, o mal não é ficar doente, o mal é não aceitar que você ficou doente ou não viver bem esse período de doença. Revoltar-se, ficar bravo, enfim, culpar a misericórdia divina, culpar a divindade, né? Deus quis que acontecesse isso, eu não sou digno, eu não fiz nada para merecer. Então esse tipo de pensamento e de sentimento é que, segundo Leon Denis, é o grande problema, maior do que aqueles problemas que nos parecem os piores da nossa vida. Então uma visão espírita bem interessante, bem elucidativa, que ajuda a gente a entender, a compreender como é que
as coisas são vistas do plano espiritual. Como é que Deus traz, então, essas provações para a nossa vida de uma forma a não nos testar, mas a permitir que nós experienciemos muitas situações. Tá? Muito bem. E aí ele segue dizendo: quem se compraz na sensualidade fabrica suas próprias cadeias. Acumula sempre novas responsabilidades que pesarão gravemente sobre o seu futuro. Então, olha só, o Espiritismo é, por outras religiões ou pessoas que não são adeptas, muito criticado, porque dizem assim: olha, se vocês acham que sofrer é bom, então vocês ficam caçando o sofrimento. É verdade? Não, não é verdade. Isso não é verdade, é uma crítica sem nenhum fundamento, porque ninguém, nem o espírita, fica caçando mal. Ah, eu quero sofrer, deixa eu aqui aprontar alguma para ficar doente e poder passar melhor para outra vida. Não é isso, pelo contrário, isso só prejudica ainda mais nossa encarnação. O que nós entendemos é que existem aqueles sofrimentos que não são possíveis de serem expurgados, tirados da nossa vida. Tem coisa que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar uma situação, por exemplo, do desencarne do meu ente querido. Não consigo impedir que uma pessoa que eu amo deixe de cumprir sua fase aqui na Terra e desencarnar. Só que o que é que eu, não é? Como é que eu sinto isso? Esse aqui é o ponto, ok? Então, o que eu não consigo evitar, eu preciso ter a resignação e entender que isso sim é porque Deus quis e eu não tinha escolha. E aí eu tenho de ter essa fé divina de entender que, poxa, não foi culpa minha, não é uma responsabilidade minha. Agora, o que é responsabilidade minha e que pode ser evitado, daí sim, aí entra na minha conta, é o que ele diz aqui. Quem fica buscando, né, procurando sarna para se coçar, como diz o velho ditado, aí sim esse cara é aquele que sofre depois das consequências. Lógico, nós percebemos isso, não precisa nem desencarnar para isso. Eu faço uma coisa, sei lá, não precisa de muito. Ah, eu resolvi, sei lá, tomar chuva ou sair sem blusa num dia de frio, eu fico doente, é uma consequência, é natural. Ou seja, é responsabilidade minha. Foi porque Deus quis que eu fiquei doente, foi porque eu realmente abusei, fiz coisas que eu não precisava ter feito. Pronto, então é esse sentimento que nós entendemos aqui, essa lógica sobre a qual Leon Denis trabalha nesse capítulo, tá bom? Então, a adversidade é sim uma grande mestra, ou seja, aquilo que não é interessante para mim, que não é bom, algo negativo, uma dor compulsória, uma experiência ruim pela qual eu tenho de passar, isso é o grande mestre da vida. Isso sim faz com que eu cresça, tá? Torna-se aí a dor um campo fértil de transformação. Em sua escola, as paixões más mudam-se gradativamente em generosidade, em amor do bem, nada é perdido. Todo mundo deve saber de histórias que contam experiências de pessoas que eram muito egoístas, muito orgulhosas, muito, enfim, más em vários sentidos, e que de repente passam por uma experiência de dor, uma experiência que as faz aprender ou valorizar coisas que antes não eram valorizadas. Poxa, era uma pessoa que maltratava todo mundo, de repente ela percebe que ela precisa dos outros, ela precisa também da ajuda dos outros, ela não consegue viver sozinha. E aí isso faz com que ela aprenda a ser uma pessoa mais empática, uma pessoa mais agradável, enfim, ela tem esse aprendizado, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante. E aí ele segue falando que somente a ignorância das leis universais pode fazer com que odiemos os nossos sofrimentos. Sofrer, quando não é nossa responsabilidade ou quando não pode ser evitado esse sofrimento, precisa ser a chave do nosso crescimento espiritual. Entender que esse sofrimento pode nos ajudar a crescer espiritualmente, a evoluir, se eu aceitar bem. Mas quando eu ignoro as leis divinas, ou seja, eu acho que, ou eu não entendo que Deus é que controla todas as coisas, é Deus que sabe de todas as coisas, quero ter o controle de tudo, aí sim, essa ignorância permite que eu odeie meu sofrimento. Eu odeio isso que eu estou vivendo. E é esse ódio que nos atrasa ainda mais. Porque aí essa experiência não serve para nada. Tá? Essa raiva, esse ódio que eu despejo na situação
faz com que eu tenha de experienciar, às vezes, novamente algo similar. Ou é muito comum nós ouvirmos isso. Eu vivi isso, né? Por exemplo, eu me casei com uma pessoa que tinha esse defeito, puxa, anos depois eu conheci outra pessoa com os mesmos defeitos, ainda piores, e depois ainda piores, e assim foi um ciclo minha vida. Por quê? Porque parece que eu não experienciei isso direito. Não é? Ou seja, eu não tive resignação, não entendi que isso servia para alguma coisa. Se eu não poderia, de alguma maneira, evitar esse sofrimento, puxa, isso tinha de me trazer alguma lição. E essa lição não foi aprendida, pelo contrário, eu fiz com que ela piorasse, sabe aquela ideia de algumas religiões do karma? Né? Essa ideia de que eu preciso experienciar coisas ruins, ou fico com uma carga ruim para ser experienciada. Pronto, isso no Espiritismo é entendido como resultado apenas de uma ação minha, tá? Um simples resultado aí de algo que eu experienciei talvez mal, não soube usar como um crescimento, uma chave de crescimento espiritual. Ele diz que se compreendêssemos que esses sofrimentos são necessários ao nosso progresso e não receássemos a amargura, não nos pareceria um peso. Ou seja, a gente pode observar exemplo de muitas pessoas que passam por problemas seríssimos, problemas graves demais, mas que estão sempre numa boa, que tem uma cabeça boa, uma cabeça alegre, um pensamento com fé divina, né, que busca em Deus essa força. E essas pessoas, sim, estão experienciando aí com resignação sua parte na vida, tá? Mas se nós fugimos da dor e não sabemos apreciar a sua utilidade, senão quando abandonamos o mundo sobre o qual ela exerce esse domínio, aí temos um problema. Então, quando desencarnamos, é muito comum romances espíritas que contam irmãos que desencarnam e chegam ao plano espiritual e falam, puxa, se eu tivesse entendido que aquele momento de dor era para o meu crescimento espiritual, eu teria aceitado de uma maneira mais agradável. Isso teria sido bom para mim, teria me parecido algo positivo e não tão negativo. Não teria ficado tão revoltado, não teria ficado, enfim, dizendo que não era para mim, ou dizendo que eu fui perseguido pela divindade, não é? Fui castigado por Deus. A gente sabe que isso não existe, tudo tem um motivo, tá? E uma outra crítica também que se faz ao Espiritismo é a de que tudo é muito olho por olho, dente por dente. É muito comum no começo, quando nós começamos a estudar a doutrina, nós pensarmos assim, puxa, se eu tive agora um problema, sei lá, eu tô com um problema de estômago, é possível que no passado eu tenha feito alguém sofrer, tenha feito alguma coisa para a pessoa ter um problema no estômago. Essas relações que nós estabelecemos não fazem o menor sentido, porque nós não temos como saber, não é? Por bondade, misericórdia divina, nós temos a lei do esquecimento. Nós não nos lembramos do que nós vivemos e passamos nas outras encarnações passadas. Então, não faz sentido a gente ficar inventando essas coisas, não é? Não deu certo esse meu casamento porque no passado provavelmente ele era meu inimigo. Sei lá, não dá pra ficar fazendo esse tipo de inferência, né? Imaginando coisas e perdendo energia com coisa que não tem o menor sentido, ok? Então, não é também fundamentada essa crítica de que o Espiritismo é olho por olho, aquilo que eu vivi eu vou ter que pagar, você tá me fazendo sofrer agora, você vai ver na outra vida que vai te acontecer. Não, gente, não dá pra usar de vingança também, ou esses pensamentos que não tem essa lógica. Muito bem. E aí Leon Denis diz que a obra da dor é fecunda. Ela faz germinar em nós tesouros de piedade, de ternura, de afeto. Aqueles que não a conhecem, nada valem. Sua alma comove-se superficialmente, mas nada é profundo, nem o sentimento, nem a razão. E jamais, tendo sofrido, assistem indiferentes aos sofrimentos alheios. Ficar vendo de camarote, não é? Vendo na TV os sofrimentos do mundo, às vezes não nos comovem tanto. Porque às vezes dá essa sensação de que, também não se esforçou, por isso que está lá passando dificuldade financeira.
Será que é verdade? Será que cabe a mim julgar o sofrimento do outro? Eu não faço ideia da vida do outro, ok? É muito errôneo a gente, né, uma situação muito equivocada da nossa parte, ficar buscando explicações, principalmente para o sofrimento dos outros. Essa empatia, essa ideia de pensar como é estar lá no lugar do outro, estar nos sapatos do outro. Como é que é isso? Como é que é essa transferência? Isso sim, vale a pena. Puxa, ele tá vivendo isso. Não deve ser fácil, sabe? Essa empatia. Isso até na educação parental, que hoje se faz muito, educação dos pais em relação aos filhos, aparece bastante. Não é? Temos a tendência comum de nos impor de uma maneira muito severa, às vezes até violenta, os nossos filhos. E isso mostra o nosso total desconhecimento dessa empatia. Às vezes a criança, para ela, é um problema o que aconteceu. Então, ensinam que, ao invés de falar, ai, que besteira, você tá chorando, fica quieto, né? Não faz sentido. Você tá chorando por quê? Ah, o outro roubou meu brinquedo, né? Aquela disputa de brinquedo com a criança pequena que é comum. É normal que um adulto tome essa posição. Ah, para com isso, que besteira, que você fica quieto, você tá chorando, engole esse choro, que frescura. E não é, no fundo, para ele, no mundo dele, na razão dele, isso é um problema mesmo. Assim como nós choramos quando perdemos alguma coisa. Alguém rouba o nosso carro, a gente chora. Tá vendo? A lógica é a mesma, né? Ele possui um brinquedo, a gente possui um carro, por exemplo. Então, essa lógica precisa ser bem entendida, ok? Então, para nós, faz muito, muito sentido pensarmos no outro, como é que o outro sofre isso. E às vezes, uma lição interessante e importante para a nossa vida experienciar, passar por situações. Puxa, eu achava que era ok passar por uma dificuldade financeira, até passar por uma. E aí eu vejo que não é bem assim, não é porque eu não me esforcei, ou não é porque eu não, sei lá, não fiz por merecer alguma situação. Então eu tenho essa vivência para sentir o que o outro sente. Espiritualidade de uma maneira muito misericordiosa, muito bondosa, permite que nós vivamos experiências para compreender de fato aquilo que nós precisamos nessa vida. Okay? Bom, a nova fé, quer dizer, o Espiritismo, de que fala aqui Leon Denis, resolve o problema da purificação por meio da dor. A voz dos Espíritos nos encoraja nas horas difíceis. Então, no próximo capítulo, a próxima semana, a gente vai falar sobre a prece. Como é que nós temos essa resignação? É fácil? Não, não é nada fácil. Nós precisamos de ajuda, sim. Precisamos muito de ajuda nos momentos de adversidades. Tá? Precisamos contar com, muitas vezes, um ombro amigo. Então, além de necessária a nossa resignação, necessário também que nós sejamos esse ombro amigo para aquele que precisa, aquele que passa pela adversidade. Essa compaixão, não é? Por vezes, estando no problema, nós não enxergamos saída, é muito comum não enxergarmos. E aí é para isso que servem nossos amigos, servem os terapeutas, servem os psicólogos. Então, é necessário o processo de terapia em muitos momentos da vida, em muitas situações, para que a gente se reerga, a gente tenha força para esse momento de resignação, esse momento de prova, de dificuldade, de dor, ok? Nunca, em momento algum, o Espiritismo diz, isso que você está passando é só para você evoluir, é besteira, igual a gente às vezes fala pro filho, não é? Então, falo pro filho, isso que você tá chorando, fica quieto, é besteira, para com isso, frescura sua, não tem nada a ver, é só um brinquedinho. E aí, o Espiritismo não é esse pai, não é essa mãe. O Espiritismo é o pai verdadeiro, aquele compassivo, não é? Que em nome de Deus traz aí essa doutrina iluminada de mostrar que não, que nós temos sim motivo para chorar, nós temos sim motivos para sofrer, achar que a vida é injusta, achar que Deus está nos punindo. Esses motivos são reais e existem e merecem a empatia do nosso próximo, daqueles com quem convivemos, sim, mas não é motivo de entregarmos, não é, o nosso futuro em nome disso. Isso foi tão cruel que eu não quero
mais me reerguer, eu quero que a minha vida termine aqui, que é o estado limite em que muita gente tem chegado, né? Nós vemos aí a quantidade, o número de suicidas, o número de jovens, inclusive, que não tem força moral, não tem apoio, tantas vezes, nesse momento de dor, né? Acaba tirando a própria vida e às vezes por falta mesmo de conhecimento a família não ajuda, ou seja, a pessoa não buscou ajuda, ela entendeu que, ou ela própria entendeu que o sofrimento dela não era digno de buscar ajuda, e precisamos sim buscar ajuda quando precisamos, né? Existem vários recursos, CVV, eu tenho vergonha de falar sobre isso com a minha família, com os meus amigos, existem esses números de telefone gratuitos para onde você liga e desabafa, uma pessoa que vai te ajudar, vai conversar no primeiro momento, de repente depois te encaminhar para um processo mais pontual de terapia, mais organizado aí para sua vida ganhar um novo rumo. Bom, está aí então a obra da dor. A obra da dor, ela separa a alma de tudo o que é baixo, tudo o que é chão, tudo o que é material, tudo que é transitório. A dor é a responsável por nos levar para o futuro, para mundos onde seremos herdeiros das leis eternas, da bondade divina. Ou seja, a dor é aquela que nos prepara, é aquele treino, sabe? O atleta, quando quer vencer um campeonato, esse atleta treina muito. Esse treino é cansativo, às vezes é chato, às vezes não é bom. E é esse treino, muitas vezes, que a dor faz na nossa vida. Tá? Então, estamos aí nos preparando para esse futuro melhor, mais digno por meio da dor. É belo terminar a vida gloriosamente. Morrer como herói, morrer jovem. Ele diz aqui um exemplo. A história deixará seu nome assinalado. Quantos nomes nós temos aí de jovens que fizeram a diferença e morreram, né? Gerações honrarão sua memória. Mas uma vida longa, uma vida de dores e males suportados com paciência e resignação é muito mais fecunda para o progresso do espírito. Sem dúvida, a história não falará dessas coisas, não falará desse tipo de sofrimento privado, esse sofrimento pessoal. Não se sabe sobre isso. Mas todas essas vidas obscuras e mudas, de luta silenciosa e de recolhimento, caem no esquecimento material, nunca no esquecimento espiritual. Apenas a dor, então, é que doma o nosso coração e reaviva o nosso espírito. Ela é, então, o escalpelo que dá à alma suas proporções harmônicas, trazendo contornos de beleza e perfeição. Uma obra de sacrifício obscura e constante produz maiores efeitos que uma ação sublime mais isolada. Quer dizer, ele compara aqui pessoas que morrem muito jovens e que ficam muitas vezes sem lembradas, aclamadas, e pessoas que morrem às vezes muito idosas e já não são mais lembradas porque grande parte da geração já desencarnou também. E aí ele traça, não é, esse comparativo de que a vida, muitas vezes com tanto sofrimento, uma vida longa de resignação e de fé íntima, faz com que o espírito se depure ainda mais. Mais uma vez, não nos cabe julgar. Porque ele que era bom viveu pouco, tá vendo? Só morre cedo quem é bom. Esse tipo de inferência, esse tipo de afirmação não faz o menor sentido, porque cada caso é um caso. Nós não temos não existe essa regra. Nós queremos criar regras para ficarmos um pouco mais confortáveis em algumas situações, mas não é verdade que só morre cedo quem é bom. Não, e também uma vida, como nós dizemos, não é porque ela é longa que ela é profícua, ela é produtiva para alguém. Eu vivi 100 anos e por isso eu evoluí espiritualmente. Às vezes não, se a pessoa continua com defeitos, fazendo maldade, fazendo coisas ruins, essa encarnação por vezes trouxe pouco benefício, então não nos cabe julgar. E qual era o aprendizado necessário para aquela alma, para aquela pessoa? Não sei. Mesmo sendo
próximo, um filho, um pai, não dá para eu afirmar o que aquela pessoa precisa aprender. É algo pessoal, né? Intransferível. É muito comum que os pais queiram experienciar, né? Minha mãe sempre fala isso. Viria eu sofrer o que você está sofrendo. Mas não é possível, ainda bem. É muito comum, somente de mãe, querer viver, experienciar. Ah, o filho tá com uma dor, tá com sofrimento. Queria eu passar por isso para ele não ter que passar. Natural que esse amor tão desinteressado tenha essa, né, essa intenção. Mas isso não é possível, isso não é verdadeiro, porque diante da misericórdia, né, diante da lei divina, isso não tem como transferir provas. Mas pode sim, né? A mamãe sempre pode amenizar e fazer com que as provas sejam mais suaves. É o que normalmente se faz com um ente querido. Faz com que as provas sejam menos dolorosas, tá? Então essas dores, não é, quando não são buscadas, que nós dissemos aí o caso de pessoas que compulsoriamente, né, que deliberadamente, com vontade própria, sai buscando, caçando problema. Ah, saio de balada, faço um monte de coisa errada e aí depois eu quero que minha vida fique tudo bem. Não é bem assim. Então o que nós fazemos, que não é direito, acaba trazendo consequências. Então essas dores que não são buscadas por nós, elas sim é que podem fazer a nossa evolução acontecer, porque elas provêm aí da bondade de Deus, tá? Muito bem. Então, caso seja algo que não dá para se evitar, algo inevitável, a prova está em ter resignação e tantas vezes abrandar a dor do outro. Tornar branda, tornar mais suave, mais leve essa prova, que é tão difícil de ser suportada tantas vezes como nós dissemos. Muito bem, então, diante da morte, quando nós desencarnamos, todos os véus caem, todas as máscaras caem. Eu deixo de me esconder numa pose de boa pessoa. Eu sou quem eu sou de verdade, eu sou quem eu sou. Não é? Porque na vida material é muito comum você se esconder, por vezes, por trás de amigos que jogam confete, você enganar pessoas, você criar situações que não são reais por meio de títulos ou de uma boa aparência, então, ou de uma profissão, ou de uma posição hierárquica social muito elevada, com vantagens. Isso é fácil na vida material, mas e depois? Depois isso tudo fica, como a gente diz no caixão, né? Fica tudo na terra. E o que parte é o nosso íntimo, o que nós somos, como é que nós somos intimamente, o que é que nós sentimos, e é isso que nós levamos. Bom, é comum, então, ignorantes eclipsarem orgulhosos que os desprezavam. Muitos casos, não é, de patrão que chega ao plano espiritual e quem vem receber é aquele funcionário que ganhava pouquinho, que era humilhado por ele, e ele fala, puxa, mas você é um ser tão evoluído. Pois é, eu tive essa resignação lá na vida, eu vivi bem. Então é comum que essas situações materiais às vezes se invertam na vida real, na vida espiritual. Bom, aí ele começa em seguida, depois de explicar tudo isso, falar sobre todas as questões aqui que ele menciona de dificuldade. A primeira delas e a mais cruel de todas, ele cita e obviamente é perder alguém que amamos, tá? Então, o desencarne de alguém muito querido, alguém muito próximo, é sempre uma dor irreparável. É sempre uma perda olhando pelos olhos da matéria. Mas olhando pelos olhos espirituais, é apenas uma passagem. E aí ele explica, ele fala aqui sobre a morte dos pais, a morte dos filhos, principalmente quando muito jovens, tá? Mas ele traz aqui a ideia de que a separação é apenas aparente. E aí eu fiquei pensando numa metáfora, olha só que interessante, eu não sei se vocês já... Vamos imaginar assim, nós temos de trabalhar, morar num lugar onde tem trabalho. É comum famílias que, ou às vezes uma pessoa muito jovem ou que ainda não tem família
assim, constituída, deixar os pais, ou deixar a situação de infância, o primeiro lugar onde morou, para ir morar num lugar onde vai ser mais bem-sucedido na carreira. Então, tá, eu viajei para outro país, eu vou trabalhar nesse país. Essa separação é algo muito similar à morte, porque você já não vê fisicamente a pessoa. Hoje temos os recursos todos aí da tecnologia, que nos permitem, assim, conversar por vídeo com pessoas super distantes fisicamente. Mas ainda assim, essa presença física, ela não é substituída pela internet 100%. Falta, nós sentimos a falta física, o toque, isso ainda não é possível. Já dizem, né, a questão dos hologramas, aquela ideia meio futurista de você poder tocar a pessoa, mas isso ainda não acontece nos nossos dias. Pronto, então esse afeto, essa separação faz com que nós tenhamos uma situação parecida, né, com a morte, muito próxima disso. Então, imaginando aqui, né, de uma forma metafórica, muito deslocada, lógico, da realidade, mas entendendo que se eu deixo um filho ir viajar, não é, um parente viajar porque ele vai ser mais feliz, mais bem-sucedido, o mesmo acontece com o desencarne. Quando nós desencarnamos, nós necessariamente não podemos mais ficar aqui. Aconteceu aquilo porque era da vontade divina que eu deixasse. Quando é uma morte, enfim, que não foi gerada pela própria pessoa, é óbvio que foi cumprido, passou aquele período, ela teve esse desencarne. E aí é normal nós ficarmos tristes, sentirmos a falta, a ausência dessa pessoa, mas o que não dá é para nós nos revoltarmos. E é normal essa situação de revolta bem no começo, não é? E aí que entram essas ajudas todas que nós dissemos, de terapeutas, de psicólogos e também, lógico, de amigos que podem nos auxiliar nesse momento de despedida. Bom, ficamos o tempo todo falando, imagina só, a pessoa saiu de casa, foi para um outro país trabalhar, porque foi escolha dela, porque era uma necessidade, enfim, ela foi fez essa viagem. Eu fico o tempo inteiro ligando para essa pessoa? Se eu ficar, o que vai acontecer? Fizer assim, a cada 10 minutos fizer uma chamada de vídeo, essa pessoa vai ser feliz lá no país em que ela está? Então, dos dois lados, a pessoa que foi tem essa vontade de ficar o tempo todo lá na chamada de vídeo, o tempo todo ligando, e a pessoa que ficou também, às vezes mais ainda. Então, ficam nessa troca de tentativa de contato. Nem quem continua encarnado e nem quem desencarnou consegue seguir com resignação, consegue seguir com o bom ânimo que precisa. Ele precisa de ter um bom ânimo, de ter uma força para seguir. Mas eu nunca mais vou ver. Não, a gente sabe que é transitório, a gente vai reencontrar esses entes queridos em situação melhor. A gente vai, mas não dá para perder o contato, ok, mas também não dá para ficar o tempo todo. O que eu quero dizer? Não dá para passar o resto da vida chorando e pedindo para essa pessoa voltar, porque ela não vai mais voltar. E ao mesmo tempo a gente está atrasando também essa situação espiritual da pessoa. Ela, muitas vezes os mentores, a gente vê muitos relatos disso, de que no plano espiritual eles tentam amenizar esse contato com a família. Às vezes deixam a pessoa até dormindo, sabe? Descansando lá nos hospitais, nas colônias espirituais, para que ela não tenha esse impacto tão negativo da família, que fica desesperada, chorando, implorando para que a pessoa voltasse. Então é esse sentimento que precisa, assim, ser evitado. Claro que em oração, pedir para que em sonho seja permitida a dádiva de se encontrar com as pessoas. Às vezes não lembramos, mas nos encontramos, sim, com esses entes. Né? Nada fácil, mas é uma prova, então, como Leon Denis traz aqui, que a gente precisa ter esse bom ânimo, ter essa força para enfrentar da melhor forma, tá? Bom, então,
segue aqui dizendo que lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se inteiramente à inércia seria, ao contrário, uma covardia. Quando não fazemos o bem que podemos, necessariamente estamos nos aliando ao mal. Quando eu não faço o que eu tenho que fazer de bom, é como se eu fizesse o mal. Ou seja, eu negligencio uma oportunidade de vida que Deus me deu para ficar de boa. Às vezes para não ter responsabilidade também. E se eu não fizer nada, ninguém vai me cobrar. Não vai ser culpa minha. Deixa rolar. Essa postura também é muito prejudicial para a nossa evolução espiritual. Bom, as dificuldades que temos de vencer exercitam e desenvolvem a nossa inteligência. Então, não é só a questão moral, mas também de desenvolver comportamentos, habilidades que são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. A alma corajosa, aceitando os males do destino, domina-os pelo pensamento e deles faz uma escada para atingir a virtude. E aí é aquela pergunta: o que é que eu posso fazer de bom, de produtivo para mudar essa situação? Posso fazer alguma coisa? Encontro um caminho? Legal, vou fazer. É responsabilidade minha que eu faça se eu encontrei esse caminho. Ah, não encontrei, sei lá, não faço ideia do que eu posso fazer. Não tem mesmo, não tem saída desse problema. Por enquanto, não é possível que eu faça nada. Eu tenho que experienciar sem tomar nenhuma atitude. Aí, ok, eu preciso então dessa coragem para aceitar isso e viver essa experiência numa boa. Ok? Essa pergunta que precisa sempre ser feita. O que é que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que seja melhor? Para que eu consiga superar? Aquela resignação que é a união do intelecto e do coração indica, em geral, o término dos nossos males. Ou seja, eu deixo, lembra que eu falei no começo daquele ciclo? Eu passei por isso, mas eu tô passando de novo por isso, mas de novo. Tantas vezes na minha vida eu passei por experiências parecidas. Às vezes não é a mesma experiência, mas me trazem sentimentos iguais. Eu não aprendi, então, o que eu deveria. E aí eu me perguntar, o que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu quero evoluir com isso? Lembra que a gente falou da educação dos filhos? É isso. O que é que eu quero que ele aprenda? O que é que eu quero ensinar para ele nessa experiência? Né? Então, é um pouco disso. O que é que eu quero ensinar para o meu espírito? O que é que eu quero evoluir neste sentido? Tá? União do intelecto e do coração. Ou seja, essa sabedoria de entender que as coisas não são por acaso. Eu não sou nenhuma vítima das circunstâncias. Não estou abandonada por Deus. Ninguém está. E do coração, esse sentimento, essa fé real de que nós temos o apoio espiritual o tempo todo, basta ouvirmos. Mas eu não tenho mediunidade, eu não ouço os espíritos falando comigo. Precisa? Mas eu observo às vezes que alguém vem me falar alguma coisa que eu precisava ouvir. Os sinais todos vêm aparecendo no nosso dia a dia e basta termos olhos para ver, como disse Jesus, né? Entender que aquilo é para nós. Então, os nossos males só terminam, eles podem ser finalizados quando nós temos o quê? Essa resignação real, ou seja, a união do nosso intelecto, né, do nosso pensamento com o nosso coração. Nosso íntimo está entendendo que aquilo serviu para alguma coisa. Foi bom? Não foi péssimo. Quer dizer, péssima a mesma experiência. Mas eu entendi que eu precisava passar por isso, eu passei. Quer dizer, eu sobrevivi a isso, foi uma experiência que passou. Mas eu me traumatizei, precisei fazer terapia tanto tempo. Ok, normal, ok. Então, está tudo bem precisarmos de ajuda. É um momento decisivo no qual precisamos resistir, apelando para todos os nossos bons propósitos. Então, a nossa energia moral, se quisermos sair vitoriosos e colher os frutos. Depois a gente pode falar mais sobre isso em outros momentos, mas existe um mito chamado mito do herói. Todos os filmes, aqueles que a gente gosta muito, tem um herói favorito,
Harry Potter, da vida, todos esses trabalham o mesmo mito do herói. Teve um autor chamado Joseph Campbell que escreveu na década de 60 sobre isso. Ele mostrou que toda a trajetória humana é sempre igual nesse sentido. Nós temos uma provação, uma prova, resistimos, não é pra mim, eu não quero, e de repente nós somos meio que obrigados a enfrentar essa prova, ok? Enfrentamos, aí muitos percalços, muitas dificuldades, queremos desistir, às vezes desistimos mesmo, aí vem outras situações que nos fazem lutar, ou vem motivos que nos levam a lutar. E aí eu fico às vezes nesse ciclo por muito tempo, né? E pensando aqui como espíritas por muitas reencarnações, até entender o que é que nós temos de aprender com aquilo. Quando o herói, né, que se torna herói, quando acontece essa compreensão de que todas aquelas provas serviram para o meu aperfeiçoamento, esse herói volta para a vida real, volta para o seu dia a dia fortalecido. E aí não é que ele não vai mais ter problema, mas ele já entendeu que esses problemas servem para alguma coisa. Ou ele voltou diferente do que ele era no começo, tá? Entendendo que essa vida real pode ser nosso cotidiano, puxa, eu passei por uma experiência, aí eu voltei a viver de um jeito melhor, minha vida continuou igual, mas diferente fiquei mais mais pronta para viver, ou mesmo a vida real sendo a vida espiritual. Passei por uma encarnação inteira de provação, de privação, de necessidade, e aí retornei à pátria espiritual de um jeito mais fortalecido. Okay? Esse mito do herói nos ajuda a entender muitas coisas. Nossas culpas são como uma túnica de linho aderente ao nosso ser, da qual apenas o arrependimento e a expiação podem nos livrar. Essa parte é bem importante, porque aí, olha que interessante, não é Deus que nos faz experienciar essas coisas, sou eu mesmo. Então, é muito relatado em romance também espírita, o pedido sincero da pessoa que reencarna, fala assim, olha, eu quero nascer com um problema X e Y, porque se eu nascer sem nenhum problema, eu vou repetir os erros. E é comum, é muito comum. Então, puxa, eu sou viciado em fazer tal coisa, eu sou viciado em tomar determinadas atitudes, fazer algumas coisas que não são dignas. E aí eu gera um problema, né? Nossa, eu sou viciado em carne vermelha, eu como muito, vou à churrascaria, meu Deus, eu dou prejuízo pro dono da churrascaria. E aí, de tanto eu experienciar isso, eu acabo desenvolvendo um problema no estômago, uma intolerância que não me permite mais exagerar em gordura, por exemplo. E aí? Ou seja, foi uma forma que minha vida, eu próprio, né? Minha vida encontrou de fazer com que eu erre menos. Né? Eu poderia desenvolver um mal maior no futuro ainda. Ou, pior que isso, levar para a vida espiritual uma deficiência, uma necessidade de reajuste ainda maior. Ou seja, não é só a providência divina, mas às vezes eu mesmo peço. Olha, Poxa, a criança esquisita nasceu com um problema que ela não pode comer determinada coisa. Mas por quê? Então, algum motivo tem, não? De novo, não nos cabe entender e buscar qual seja esse motivo. Mas algo tem, alguma situação deve existir aí para eu estar passando por isso nessa vida. Não é à toa, não é. Tá? Essa conscientização. Então ele diz, de novo, nossas culpas são, não é? Uma túnica, quer dizer, nós estamos tão presos às nossas culpas, fizemos coisas das quais precisamos nos arrepender, não é? E expiar. Então ele diz arrepender-se e expiar. Expiar no sentido de ganhar consciência. Ou seja, superar aquele erro, deixar de sentir culpa, basicamente, tá? Nos arrepender, ou seja, trabalhar para que aquilo seja superado. Então, mais que o arrependimento não é ficar lamentando, ficar chorando, não. O arrependimento, puxa, eu fiz errado mesmo, fiz. Assumi, B.O., fiz errado. Pronto, então eu me arrependo, mas eu não vou ficar, nossa, puxa vida, lamentando isso para sempre. Vou buscar uma forma de trabalhar para que isso seja superado. E essa expiação seria ganhar essa consciência, ok? E no finalzinho lá do capítulo,
ele traz um resumo, que eu considero um resumo bem bonito, bem interessante sobre tudo isso que nós conversamos, que é: confiemos no poder diretor do universo, ou seja, em Deus. Nosso espírito limitado não pode compreender todos os meios que ele dispõe. Apenas Deus conhece com exatidão o porquê dessa cadência rítmica, desta alternativa necessária da vida, da morte, da noite, do dia, da alegria e da dor, da qual, por fim, nascem o bem e a elevação dos seres. Ou seja, só Deus tem essas respostas todas que nós ficamos, às vezes, sofrendo. Não precisamos das respostas, mas precisamos da aceitação. Não é porque a doutrina espírita traz essa fé raciocinada que nós precisamos entender tudo. Existem mistérios, existem situações que não nos cabem entender pelo intelecto, pela compreensão material, mas são possíveis de serem assimiladas pelo coração. Deixemos-lhe, pois, o cuidado de fixar a hora da nossa partida e esperamos, então, essa partida sem desejá-la nem temê-la. Quer dizer, eu não fico buscando a morte e também não fico sofrendo de medo dela. Okay? Então, são essas as lições que Leon Denis trabalha nesse capítulo, mas nada que elimine aí o convite à leitura, tá bom? Tudo que nós conversamos, na verdade, como eu disse, são pontos levantados dentro de um infinito de conhecimento que ele tem nesse capítulo. Vale muito a pena ler, ele tem uma linguagem bem didática, existem livros espíritas que são bem mais rebuscados, tem uma linguagem mais difícil, você tem que ficar lá com o dicionário, né? Mas esse livro trabalha com uma linguagem bem didática, bem agradável. Ele era professor, Leon Denis, então ele trabalha muito essa ideia da educação do espírito. E é para isso que serve essa quinta parte do livro, sobre a qual falaremos ainda com o capítulo 51 na semana que vem, tá bom? A prece. Falaremos aqui sobre a prece na semana que vem. Um capítulo longo também, bem interessante, vale a pena já adiantarem a leitura para depois conversarmos no sábado que vem, nesse mesmo horário, sobre o capítulo de uma forma mais produtiva também, por termos lido, tá bom? Então vamos fechando os olhos, agradecendo a espiritualidade superior, sobretudo aos mentores do Espírita Soul, que permitiram que esse trabalho seguisse. Pedimos o encaminhamento dos amigos espirituais que trabalham pelo aprendizado, que trabalham em busca dessa evolução, a quem foi permitido também participarem nesse momento, sejam orientados, sejam sempre acolhidos pela misericórdia divina, pedindo então por todos os encarnados que passaram por essa live, por nós que solicitamos por mais uma semana a bondade, a proteção divina. E pedindo a proteção divina, conforme temos feito nas lives anteriores, nós pedimos a proteção a um grande irmão que trabalha pela proteção espiritual, que é o São Miguel Arcanjo. Então, o querido Miguel Arcanjo já se faça presente em nossos lares com sua espada de luz que elimina todas as influências negativas, para que tenhamos clareza daquilo que precisamos ouvir, tomar posição na nossa vida, que com sua espada ele elimine interferências negativas, recolha os irmãos que se fazem presentes, encaminhe para as colônias de refazimento e nos guarde enquanto encarnados por mais uma semana, com proteção espiritual, sobretudo, com ligação nessa fé divina, tenhamos essa força toda espiritual. E para tanto nós dizemos, querido Miguel Arcanjo, esteja conosco, nos proteja, nos ampare, nos encaminhe. Glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo o mal, todo ataque, toda cilada do inimigo.
Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, das tempestades socorrei-nos, dos perigos protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos que participaram. Uma excelente semana, cheia de paz, de prosperidade, cheia de pensamentos melhores a todos nós. Fiquem com Deus, um super beijo. Tchau, tchau.